Boa tarde a todos, obrigado pelo convite de estar aqui, é um prazer, vir para o Rio é sempre um prazer, sair nessa varanda e ver essa vista é uma maravilha e é um gosto estar aqui com vocês. Eu vou comentar um pouquinho a respeito da perspectiva metropolitana e é interessante porque no Brasil a experiência metropolitana é muito frágil, não é? E falando sobre meio ambiente, a gente vai ter que tratar dessa questão, né? da experiência de gestão metropolitana. O fato é que as grandes conurbações urbanas, que são as metrópoles, surgiram no Brasil em períodos de crescimento muito intenso, muito rápido, e sem a infraestrutura, os serviços e o planejamento que seriam necessários, né? Mas as oportunidades de emprego, de renda, a capacidade de inovação, de relacionamento com o mercado externo, etc., estão concentradas nas metrópoles. Mas a vida nas metrópoles é difícil e, em vários casos, as metrópoles perdem funcionalidade em função dos seus passivos. E eu acho que é disso que a gente tem que tratar, né? Apesar de serem centros de tomada de decisão, centros financeiros, etc., tem a sua funcionalidade comprometida. E a lista dos problemas que decorre daí é imensa e é muito conhecida de todos vocês. Mas eu vou ter que falar um pouquinho sobre alguns deles, não é? Diferentemente do Brasil, em alguns lugares, como na União Europeia, por exemplo, se estabeleceu estratégias de renovação das metrópoles. E isso foi muito consciente e planejado, e se definiu redes de metrópoles. E isso está, inclusive, em papers, está estudado, etc. E foram estratégias de renovação, de revitalização, de fortalecimento dessas metrópoles como polos para o crescimento da economia. E foi o que aconteceu em Barcelona, Milão, Londres, né? Cidades que ganharam vida nova em função de estratégias muito planejadas. Então, eu entendo que a valorização da rede de metrópoles brasileiras é muito importante, é um elemento fundamental para alavancar a competitividade internacional do país, né? E apesar de que, ou talvez até porque nós tenhamos tido nos últimos anos, isso é muito significativo em São Paulo, e talvez muitas das coisas que eu fale tenha o viés de São Paulo, não é? Uma redução do crescimento populacional das metrópoles. Isso nos dá uma oportunidade interessante de uma nova janela de planejamento, né? Na medida em que as cidades médias e outras tantas metrópoles começaram a crescer de uma forma importante. Então eu vou comentar algumas das questões, dos problemas mais importantes das regiões metropolitanas e depois eu vou falar um pouquinho de um problema que é estruturante, uma questão que é estruturante, que é o modelo de gestão, né, que define como nós vamos lidar com cada um dos problemas que eu vou comentar em primeiro lugar. Então, vocês vão ver que os problemas que eu vou mencionar não são aqueles que normalmente os ambientalistas comentam. O primeiro que eu vou falar é a degradação dos centros urbanos. E esses centros urbanos têm importância muito grande porque, em primeiro lugar, eles têm um vasto investimento de infraestrutura. Eles são tem a memória das pessoas, né, das cidades. E eles tendem a envelhecer muito precocemente e serem abandonados pelos setores mais inovadores, mais modernos, que geram atividade e economia. Por que isso é importante para o meio ambiente? Porque, na medida em que eu vou abandonando territórios, passo a ocupar novos territórios, eu exijo mais investimentos em infraestrutura, investimentos que nós não somos capazes de fazer. Esse crescimento espraiado tem se dado também de uma forma não planejada
E eu perco áreas verdes, áreas agricultáveis, cinturões de produção hídrica, que são importantes para as cidades, né? Então eu tenho deseconomias de vários tipos. Para renovar os centros, é importante que a gente reveja algumas das políticas, das estratégias tradicionais. Então, para começar, garantir usos mistos para os centros urbanos, habitação e emprego. E com isso eu reduzo também a necessidade de grande mobilidade, grandes travessias, casa, emprego a cada dia. E isso também é uma questão ambiental importante, né? É preciso criar espaços aprazíveis, áreas verdes, reduzir o padrão de impermeabilização, etc. Enfrentar os passivos urbanos que nós temos nos centros. Então, todas essas são questões ambientais importantes relativas a um tema que os ambientalistas não focam, em geral, né? E aí tem uma questão muito importante, muito difícil de encarar, de enfrentar nas nossas formas tradicionais de gestão. Nós só vamos revitalizar os centros urbanos na medida em que a gente conseguir atrair investimento privado. Isso tem que ser feito debaixo da iniciativa pública. E como articular investimentos públicos para atrair o capital privado e a iniciativa privada, mas ao mesmo tempo gerar ganhos sociais e apropriação social dos investimentos que estão postos lá, é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer, né? Mas fazer isso fortalece a competência das cidades para gerir o território e provoca a revitalização do conjunto das cidades, e não só dos centros urbanos. Então, essa é uma primeira questão. Uma segunda questão que eu colocaria é a questão ligada à habitação. As vastas periferias da cidade de São Paulo, as vastas periferias da região metropolitana de São Paulo, são fruto de processos de autoconstrução, né, de populações que não tiveram capacidade de investimento e capacidade de endividamento, ausência de políticas públicas focadas em empoderar essa população, enfoques equivocados de políticas de habitação que entenderam que competia ao Estado construir, e aí as Coabs, as CDHUs, as empresas de construção com padrão arquitetônico e urbanístico muito insatisfatório, né? E essas periferias nascem degradadas, seja quando debaixo da ação pública, seja debaixo da autoconstrução. E elas são principalmente muito dissociadas dos polos de emprego, do ponto de vista territorial, né? E isso é um grande problema ambiental. A urbanização de favelas é um tema que é correlato, né? Não é a mesma coisa, mas é um tema correlato. E criar a multifuncionalidade do espaço, seja nas periferias, seja nas favelas, é um problema ambiental. É um problema que muda a perspectiva ambiental das nossas cidades, né? E é interessante porque os problemas de investimento em habitação estiveram historicamente muito dissociados dos problemas de renovação, dos programas de renovação urbana, né? E se nós conseguirmos juntar, afunilar isso em programas interligados, nós vamos ter ganhos ambientais importantes, pela criação de espaços urbanos, pela criação de centros de vivência, de áreas verdes, etc., nas regiões periféricas. E isso já tem exemplos muito bons de programas que estão, inclusive, ganhando em São Paulo prêmios internacionais de arquitetura, né? Nas favelas de Paraisópolis, de Heliópolis, Beira da Billings, etc., estão ganhando prêmios internacionais de arquitetura pelos projetos de urbanização. É realmente interessante de procurar ver isso na internet. Mas também é importante que nesses projetos se contemple, e esses exemplos que eu dei desses programas de São Paulo contemplam, programas de controle de erosão, programas de revitalização de beiras de córrego, que são muito fortemente ligados às questões mais primordialmente ambientais, né? Um terceiro grande problema metropolitano, que a gente tem que entender ele do ponto de vista ambiental, a questão da mobilidade, né? E aí eu estou falando de carga, de passageiros e de logística. A redução da mobilidade
urbana traz prejuízos imensos para a qualidade de vida, degrada os espaços, traz danos para a qualidade do ar, para a saúde pública, né? Então é fundamental do ponto de vista ambiental que se invista em rever as estratégias de mobilidade urbana metropolitana. Mas existe uma grande dissociação, historicamente, entre os gestores da mobilidade no espaço metropolitano. Então, nós temos uma entidade que faz concessão de ônibus municipal, uma entidade que faz concessão de ônibus metropolitano, uma entidade que cuida de trens, uma entidade que cuida de metrô, uma outra que cuida de carga local, outra que cuida de carga estadual e uma federal que deveria gerenciar, enfim, fica impossível de fazer planejamento, né? Isso, na verdade, não é um problema das nossas metrópoles só. Londres, que teve imensos avanços na gestão da mobilidade, só há 1 ano ou 2 atrás conseguiu criar finalmente uma agência de transportes para Londres, né, unificando 15 agências de baixo. Então é um problema histórico e a gente tem que avançar nesse sentido. E aí nós vamos ter que enfrentar questões como as políticas fiscais e tributárias, de infraestrutura, de gestão, que favorecem o transporte individual, né? E os imensos investimentos que foram feitos nos últimos anos em São Paulo em transporte de massa ainda não se mostraram suficientes, muito provavelmente porque eles continuam sendo segmentados e ainda não tem essa visão mais abrangente. Mas o fato é que 70% das emissões de carbono se dão em transportes, né? Se dão pelo gasto de energia em transportes. Então, essa é uma questão ambiental de primeira ordem e que não vai ser resolvida simplesmente no âmbito específico dos transportes, né? Nós temos, por exemplo, que rever os nossos conceitos de zoneamento urbano, que fragmentam a cidade em habitação e trabalho, né, obrigando ao uso intensivo de transporte. Nós temos que rever os nossos conceitos a respeito dos usos dos rios. E em São Paulo, finalmente, se começa a discutir hidrovia metropolitana. Enfim, tem aí um vasto caminho. Um quarto assunto que eu comentaria como um grande problema metropolitano é saneamento. E eu vou dividir saneamento em 2 grandes campos. Em primeiro lugar, coleta e tratamento de esgoto, racionalidade do uso da água. Esse é um campo, né? E é interessante porque é muito frágil a conexão entre as empresas ou autarquias de saneamento e a gestão ambiental, a gestão do território e mesmo a gestão das águas, né? Elas são empresas prestadoras de serviço de abastecimento de água e, às vezes, de coleta e afastamento de esgoto e tratamento de esgoto, né? Nós, apesar de já termos agências formalmente encarregadas da regulação desses serviços, é muito raro que as empresas de saneamento pactuem metas de qualidade ou de investimentos, etc., com os municípios. E isso faz com que esses investimentos não tenham compromisso com a qualidade hídrica, com a qualidade dos corpos d'água receptores dos efluentes. Tem um exemplo interessante que nós conseguimos desenvolver em São Paulo para uma coisa como, talvez, entre 50 e 100 córregos da cidade de São Paulo, que é um programa que muda um pouco o paradigma, que foi um acordo entre a Secretaria, entre a Prefeitura e a Sabesp, em que se pactuou o seguinte: eu não quero saber quanto de cano você vai colocar, eu quero saber qual é a qualidade do efluente em cada corpo d'água, em cada córrego. E aí a gente verificou o seguinte: tratar as águas e chegar a um bom resultado de qualidade hídrica, ter metas de qualidade para os corpos d'água, não é uma tarefa que se encerre dentro das empresas de saneamento. É necessária uma ação articulada, e de novo a gente cai na questão da gestão, articulada entre o município,
a empresa de saneamento, moradores, tem ali um vasto campo de discussão a respeito de drenagem, de como as drenagens municipais, geridas municipalmente, interferem na rede de saneamento, como é feita a coleta de lixo, de que forma que é feita a fiscalização dos grandes geradores de resíduos, etc. Então, também isso dá para procurar na internet, um programa que chama-se Córrego Limpo, e que teve resultados bastante significativos, bastante interessantes. Mas, até hoje, não conheço muitos casos, talvez conheça um caso parcialmente bem-sucedido, de ver empresas de saneamento se responsabilizando por mananciais. E é sempre muito interessante isso, porque se você pega uma empresa que produz vinho ou um outro líquido, azeite, ela sabe exatamente qual é o tipo de solo que produziu aquela cepa de uva, qual é a sazonalidade, quantos anos tinha aquele território, qual é o nome do produtor, como é que ele colocou de adubo ou de inseticida, etc. As empresas de saneamento, historicamente e até hoje, ignoram solenemente os processos de produção da água e esperam que alguém vai cuidar da produção hídrica. Algum órgão de meio ambiente vai fazer a proteção de manancial. Eu vou lá e faço a captação, distribuo e cobro. E isso é uma coisa que não vai funcionar, né? Não funciona, por várias razões. A primeira é que a cadeia produtiva da água tem que ser entendida no seu todo, desde a produção da água, a captação, tratamento, distribuição, coleta do esgoto, afastamento do esgoto, tratamento do esgoto, qualidade do corpo receptor, etc. Por quê? Não é uma questão simplesmente teórica, é porque a conta tem que fechar, o dinheiro tem que vir de algum lugar. E não se pode esperar que se coloque dinheiro para a proteção de manancial, simplesmente orçamentariamente, dos orçamentos públicos, não é? Sem vincular isso ao uso dessa água pelos diversos captadores, pelos diversos usuários. E a legislação brasileira já é muito clara a respeito disso, né? Mas ainda não conseguimos implementar. Antes de falar da segunda parte do que seria o saneamento, deixa eu falar sobre águas em geral, né, que seria o quinto item. Porque vai muito além, lidar com a questão de águas vai muito além de saneamento, né? A gente tem que, para tratar de qualidade das águas, a gente tem que falar de padrão de drenagem, de erosão, de poluição por carga difusa, de mananciais urbanos, de permeabilidade, né, de políticas de controle de cheias, etc. E as nossas águas foram historicamente gerenciadas visando usos muito segmentados. Em São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, a gestão das águas é toda ela definida em função de uma coisa que a Helena Landau, que está ali, que me perdoe, mas que ficou caduca, que é a produção de energia em Henry Borden, né? Toda a gestão das águas da região metropolitana é feita de forma a garantir água para a produção energética em Henry Borden. E isso nos condena a conviver com aquele esgoto girando na cidade. Entre o Tietê, o Pinheiros, e volta, e vai para Billings, e volta, e vai para o nosso manancial, e volta. Quando existem outros paradigmas que podem ser utilizados e que agora têm sido, de novo, discutidos, né? Inclusive porque as enchentes na região metropolitana, em grande parte, derivam de uma política equivocada de drenagem. Mas derivam também de outras razões, né? Derivam, por exemplo, da expansão descontrolada das periferias, que levam a permanente erosão, resíduos inertes de construção civil e lixo assoreando os rios, ocupando parte das calhas, e também pela ocupação irrefreada das margens e das várzeas, etc. Histórias que vocês todos já conhecem há muito tempo. Então, a discussão
da multifuncionalidade das águas urbanas, que também é uma questão de gestão, é fundamental para que a gente possa ter políticas abrangentes, que conectem todos os vários usos e que levem a soluções que não tenham externalidades tão dramáticas, de um lado. Segundo, que interfiram nas outras políticas setoriais, como, por exemplo, de uso do solo, de gestão de resíduos, etc., que definem a qualidade e a quantidade do corpo d'água. Mas nas regiões onde a urbanização já é muito estruturada, o foco no passivo é muito importante. E fazer convergir políticas setoriais para tratar os passivos ligados à gestão hídrica é muito difícil, porque, primeiro, é muito caro e não parece ser prioridade. A nossa prioridade parece ser sempre fazer alguma coisa nova e não corrigir o passivo. Então, o envolvimento das políticas de energia, de saneamento, de desenvolvimento urbano, de drenagem, de transportes, etc., é que pode convergir para ter uma política de águas mais abrangente, né? E aí tem uma coisa bastante interessante, que várias dessas políticas têm dono. Então, a política de saneamento tem um endereço claro, as políticas em geral que estão vinculadas a serviços, né? Lixo, saneamento, entendido como coleta de esgoto, etc., tem endereços muito claros. Mas políticas como proteção de mananciais, por exemplo, não tem endereço institucional, não tem endereço orçamentário, não tem responsabilização pública e permanece mal equacionado, né? E a mesma coisa a drenagem urbana, ou a qualidade dos recursos hídricos urbanos. Bom, o sexto item seria saneamento, entendido como a redução, a coleta, o reuso e a disposição de resíduos sólidos urbanos. Quando eu falo resíduos sólidos urbanos, eu estou falando de resíduos domésticos, de inertes e de industriais, né? Historicamente, nós tivemos o foco na coleta e disposição. Ah, bom, tem que tirar o lixo da porta das casas, tem que pôr em algum lugar, né? E hoje nós temos políticas estabelecidas, institucionalizadas, etc., que revêem completamente essa lógica. Então, nós estamos conseguindo começar a montar em São Paulo estratégias de logística reversa. 5 minutos? Nossa. Com alguma flexibilidade. Obrigada. Então, deixa eu acelerar. Nas metrópoles isso é muito difícil de trabalhar, e de novo questão da gestão, porque resíduos sólidos é uma atribuição local, municipal. Criar políticas metropolitanas implica em ter um padrão de articulação e de gerenciamento que nós ainda não definimos como fazer, né? Mas, de qualquer forma, compete ao Estado, ao poder público na esfera estadual, definir metas para os municípios, regular, cobrar, e existem claramente mecanismos de penalização, né? O que não tem ainda são mecanismos de fomento, como o financiamento e suporte institucional e tecnológico para a redução da geração ou para boas destinações, né? Assim como nós ainda temos muita dificuldade de lidar com a necessidade de mudanças culturais, né? No caso de resíduos inertes, por exemplo, que é o grande vilão do assoreamento dos corpos d'água, né? Que é o resíduo de construção civil, fundamentalmente, e que a nossa vasta periferia das cidades não para de produzir, né? Eu digo a vasta periferia porque os grandes geradores, as grandes construções, em São Paulo, já se adequaram à ideia de que tem que ter uma destinação adequada, né? Repetir a palavra, mas enfim, é isso. E começam a fazer reuso e avançaram também bastante na redução da geração de resíduos, né? Na medida em que a construção civil foi se industrializando. Mas a pequena obra, a pequena reforma, a autoconstrução, exige mudança cultural, exige
fiscalização, exige treinamento, exige estruturas físicas distribuídas, pulverizadas na cidade para receber esse resíduo que nós ainda não temos, né? O sétimo item seria o enfrentamento dos passivos ambientais, as áreas degradadas, as áreas contaminadas, que precisam de políticas de controle, tanto estaduais como federais, né? Tanto locais como estaduais. E aí, no caso das áreas contaminadas, o grande drama são o que nós chamamos de áreas órfãs, quer dizer, são as áreas cujas figuras jurídicas responsáveis já desapareceram. E na medida em que as regiões metropolitanas se desindustrializaram, vêm se desindustrializando, perdem as grandes indústrias, as grandes montadoras, as grandes indústrias de bens de capital, e as áreas que elas ocupavam passam a ser reutilizadas para novos empreendimentos, nós temos que enfrentar os passivos que muitas vezes a gente tem caracterizados como áreas chamadas de áreas órfãs, né? Um outro tipo de área degradada são aquelas que são produzidas por processo de erosão. E aqui no Rio vocês conhecem isso muitíssimo bem, né? E a ideia de vincular planos diretores com cartas geotécnicas agora finalmente tomou rumo, né? Um oitavo item é correlato a esse, que é a questão de riscos ambientais, e sobre isso aqui no Rio eu não tenho que falar, vocês conhecem melhor do que eu. Um nono item que eu comentaria são as várias questões ligadas a temas de caráter global, né? Como, por exemplo, mudanças climáticas, biodiversidade, etc. Eu entendo que municípios e estados e regiões metropolitanas têm responsabilidade na implantação de políticas de combate às mudanças climáticas. E tem instrumentos, tem ferramentas, tem espaço para isso. Tem que identificar quais são elas, não é? Cada município, tanto como consumidor de energia, como regulador, tem espaço para isso. Na área de transporte, por exemplo, a migração das frotas de diesel para fontes renováveis, o uso de modais outros, mais intensivo de outros modais do que o transporte rodoviário, principalmente o rodoviário individual. Rever as estruturas de organização da logística metropolitana. Tudo isso são ferramentas de combate a mudanças climáticas, né? Porque vai reduzir as emissões. Mas, da mesma forma, o financiamento de mudança de equipamentos, isso é uma coisa que a cidade de Nova York, por exemplo, há muito tempo já fez, simplesmente pagou a mudança de todos os vasos sanitários na cidade, né? Por quê? Porque entendeu que com isso ia ter uma economia muito grande. E fez. Então, existem instrumentos e a gente tem que ter coragem de fazer. Mesma coisa com emissões de metano, das estações de tratamento de esgoto, etc. E também políticas de adaptação, né? A ideia em São Paulo de criar parques lineares é uma forma de buscar políticas de adaptação. Mas tem uma 10ª forma de trabalhar, de enfrentar essas questões todas, que é participar de uma forma articulada na definição de normas e de programas e de financiamentos federais, né, que impactam fortemente as regiões metropolitanas. Por exemplo, as normas e a regulação para veículos automotivos, né, as políticas fiscais e tributárias de energia para uso para transportes, de energia para usos limpos, o financiamento das redes públicas de transporte, enfim, compete às regiões metropolitanas atuar politicamente de forma articulada para induzir a políticas públicas federais de interesse metropolitano. Eu tinha aqui uma listinha de quais são os instrumentos para a gestão ambiental, mas eu vou metropolitano, a gente fala isso em outra hora. Eu quero só comentar um pouquinho a respeito da questão da gestão, que eu falei que, além dos problemas que eu ia mencionar, eu ia comentar um pouco sobre a questão da inexistência de gestão metropolitana. E por que é tão difícil estruturar sistemas de gestão intermunicipais, né?
na verdade, a nossa Constituição, o Sérgio sabe disso melhor do que, bem melhor do que eu, ela é muito frágil quando ela lida com a questão metropolitana. Tem um parágrafozinho que diz que os estados poderão criar regiões metropolitanas. Ponto, acabou. Isso não é suficiente. Ou talvez fosse, se nós não tivéssemos essa expectativa de que a Constituição nos diga direitinho o que fazer no café da manhã. Né? E o fato é que nós não estruturamos as regiões metropolitanas na ausência de mecanismos jurídicos definidos. Então existe uma zona institucional cinzenta que leva à ausência de autoridades metropolitanas. E isso faz com que cada um dos problemas que deveriam ser enfrentados de forma articulada entre os municípios, precisam ser repactuados, tem que redefinir quais os caminhos institucionais, quem são os interlocutores, quais são as formas de colocar recursos, quem é responsável por o quê. Né? E quando nós temos problemas, como os problemas ambientais, que são depositários das questões oriundas dos vários setores da economia e da administração, fica mais difícil ainda de pactuar. Porque além de pactuar com unidades territoriais, é importante pactuar com unidades de administração, com segmentos de interesse. Né? Isso não é verdadeiro, por exemplo, para políticas de saúde ou para políticas de educação, que criaram sistemas de gestão. Então nós temos o SUS, e seja em território metropolitano, municipal, estadual, não importa, eles têm lá suas regras, sua forma de fluir recursos, a regulação de atribuições, etc. Mas para as questões ambientais não é a mesma coisa. Para as questões que afetam o território não é a mesma coisa. Uma outra questão complicada é o fato de que a nossa Constituição define autonomia municipal, né? 3 entes da União, etc. Isso tem toda uma vasta falação possível a respeito das suas vantagens, do quanto é bom, etc. Mas o fato é que para as regiões metropolitanas implica em uma dificuldade muito grande de chegar a pactos para as questões de interesse comum, as questões que exigem procedimentos técnicos, políticos e financeiros para compartilhamento de atribuições e de compromissos de fazer. Né? Quais seriam os principais? Deixa eu falar rapidinho alguns dos empecilhos, já encerrando, quais os grandes empecilhos para montar as estruturas de gestão metropolitana. Né? Então, a primeira coisa é a ausência de uma estrutura jurídica, de uma figura jurídica competente, né, para isso, com a competência para qual é o modelo institucional, para as articulações que são necessárias. Né? A segundo é essa questão que eu comentei de que para efeitos de estabelecimento de políticas territoriais, a União, Estado e município são entes federados iguais. Né? E aí tem uma vasta discussão para fazer a cada caso. Um terceiro, que é mais importante talvez do que todos, é nossa frágil cultura negocial, né? Para procedimentos de formação de consensos sucessivos, que são os consensos necessários para a gestão metropolitana. Um quarto item seria o fato de que, bom, compete aos estados estabelecer as estruturas metropolitanas, mas os estados também não têm instituições e capacitação técnica, nem cultura específica para a gestão urbana. Tem para a gestão regional, mas não para a questão urbana. E aí fica uma coisa que você não sabe por onde que pega, onde é a cabeça, onde que é o rabo. Um quinto item seria o fato de que existe em quase todas as regiões metropolitanas, ou talvez em todas, o que eu chamo de uma macrocefalia da cidade principal. Então você tem que ter processos sucessivos de pactuação em que o prefeito de São Paulo e o prefeito de Ribeirão Pires têm o mesmo peso. Né? Não é fácil. E por fim, para complicar, a ideia de que você, para estabelecer programas comuns, tem que ter subsídios cruzados, financiamento diferenciado e, portanto, arbitramento.
E isso com pouca capacidade negocial, com isso que eu chamei de macrocefalia da cidade principal, com a falta de um ente institucionalizado para a gestão metropolitana, etc., é bastante difícil. Então, agora em São Paulo, a gente, esse ano que passou, montamos uma estrutura metropolitana. Vamos ver como é que ela se desenrola e ela é toda baseada na ideia de que tem que repactuar cada vez, né? Tem um instrumento que pode ajudar, mas não tem sido muito utilizado, que são os comitês de bacia, né? No caso de São Paulo, a bacia do Alto Tietê coincide largamente com a região metropolitana de São Paulo, né? E o plano de bacia do Alto Tietê seria, muito provavelmente, um instrumento poderoso para articular projetos setoriais que interferem no território, para articular planos diretores. Mas isso não vem acontecendo, né? De novo, as questões que afetam o território ficam sem um fórum institucional adequado, sem o locus de tomada de decisão. Então, parando por aqui, outras questões a gente fala durante o debate.